Tínhamos checado tudo meticulosamente, mas corrida coloca estresse enorme em peça. Tínhamos perdido algo, ou sabotagem do Lima foi mais completa que descobrimos. De qualquer jeito tinha escolha a fazer. Entrar nos boxes e provavelmente acabar minha corrida. Ou continuar e arriscar falha catastrófica de motor. Pensei em toda pessoa que esperava eu falhar. Que ia balançar cabeça sabida quando eu saísse mancando com problema mecânico. Pensei na satisfação presunçosa do Roberto Lima. E pensei no meu pai, que me ensinou que às vezes tem que apostar tudo na própria capacidade. Ajustei estilo de pilotagem, aliviando um pouco nas curvas onde pressão caía mais, compensando nas retas. Custou tempo, mas manteve motor rodando. Volta após volta cuidei do gol ferido, esperando o meu momento. Esse momento veio com 10 voltas pro fim, quando 2 carros à frente bateram disputando posição. Passei pelo campo de detrito enquanto o outro hesitavam, subindo para 5º lugar. Torcida que antes me ignorava começou a notar. Com 5 voltas sobrando eu tava em 4º, colando no 3º. O piloto do Lima, que claramente sofria com desgaste de pneu. Meu próprio carro sofria, pressão de óleo agora consistentemente baixa. Mas sentia que máquina do Lima tinha problema próprio. Curva antes precisa agora errática, traseira escapando imprevisível. Na volta final, entrando na última sequência de curva, fiz minha manobra. Mergulhei por dentro onde ele menos esperava, forçando defesa desajeitada. Pneu dele, forçado além do limite, finalmente perdeu aderência. Carro azul e prata escorregou largo, raspando o muro. Passei disparado para 3º lugar, cruzando linha de chegada com motor reclamando, mas ainda rodando. Reação da torcida foi imediata e inesperada. Aplauso e grito verdadeiro enquanto o locutor chamava meu nome. E conquistando o 3º lugar na estreia competitiva, Emília Sullivan. Encostei no pit lane num daze onde Zé Carlos e nosso box improvisado esperavam com cara de incredulidade e alegria. 3º, Emília. Zé Carlos gritou quando saí. Perna tremendo de 2 horas de concentração intensa. 3º lugar. Seu pai ia. Parou emocionado demais. Mas eu entendia. 3º lugar na minha primeira corrida séria com carro de rua reconstruído e equipe voluntária contra time profissional com recurso muito maior. Parecia impossível. Mas troféu na mão provava o contrário. Enquanto a imprensa se juntava em volta dos 3 primeiros, peguei expressão de trovão do Roberto Lima. Piloto dele mancou para 6º lugar depois do toque no muro. Resultado humilhante para a equipe tão favorita. Helena Ramos abriu caminho na multidão, microfone na mão. Emília Sullivan, a sensação da corrida de hoje. Como é provar que todos os críticos estavam errados? Luz da câmera acendeu e de repente percebi a oportunidade na minha frente. Não era mais só sobre corrida. Era sobre tudo que Roberto Lima tentou tirar de mim. Tudo que meu pai construiu. Tudo que eu lutei para preservar. Me compus, pensei bem nas palavras e falei direto para a câmera. É incrível. Mas não fiz sozinha. Essa vitória é de todo mundo que acreditou em mim quando o outro não acreditaram. Minha equipe de boxe incrível de voluntário, cliente fiel do meu pai, e principalmente meu pai, que me ensinou que com determinação e trabalho duro, nada é impossível. Pausei, escolhendo a próxima palavra com cuidado. Essa corrida foi mais que competição para mim. Foi sobre provar que a oficina Sullivan merece lugar nessa comunidade. A gente pode não ter a maior estrutura nem equipamento mais chique, mas tem coração, honestidade e geração de experiência. Então, para todo mundo assistindo que precisa de serviço automotivo honesto de gente que cuida de verdade do seu carro, abrimos segunda de manhã, e adoraríamos mostrar o que a gente sabe fazer. Helena sorriu, reconhecendo boa matéria quando ouvia. Alguma resposta para quem disse que mulher não compete nesse nível? Sorri, garantindo que câmera pegasse minha expressão. Acho que resultado de hoje fala por si. Mas eu acrescentaria que, pela minha experiência, carro não liga pro gênero de quem conserta ou pilota. Eles respondem a habilidade, conhecimento e respeito. Coisa que não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Entrevista continuou breve com perguntas sobre corrida em si e plano futuro. Durante tudo mantive compostura. Mesmo vendo Roberto Lima saindo furioso da pista, recusando falar com a imprensa. O depois da corrida transformou tudo. Na segunda de manhã, matéria da Helena saiu no jornal local com manchete. Filha de mecânico desafia prognóstico e sobe ao pódio na estreia.
Telefone não parava, gente querendo entrevista. Cliente marcando horário, até algum potencial patrocinador perguntando sobre corrida futura. A oficina que estava lutando para não afundar. De repente tinha lista de espera de 2 semanas. Roberto Lima ficou silencioso, evitando comentário público sobre desempenho da equipe dele ou meu sucesso inesperado. Mas confronto real veio 1 semana depois quando ele apareceu na oficina Sullivan sem avisar, parecendo bem menos polido que o normal. Eu tava com braço fundo em reconstrução de motor quando Zé Carlos levou ele pra dentro, expressão claramente dizendo que preferia jogar Lima pra fora que nos deixar sozinho. 5 minutos falei pro Zé Carlos que saiu contrariado, mas deixou porta do escritório aberta. Roberto ficou de pé, olhando a oficina movimentada com o que quase parecia resignação. Virada impressionante, disse finalmente. Você virou celebridade local. Limpei mão no pano de oficina, nada dizendo, esperando ele chegar no ponto. Suspirou desconfortável de um jeito que não era dele. Vim fazer outra oferta. Levantei sobrancelha silenciosa, pedindo para continuar. Não para a oficina, esclareceu rápido. Esse navio já navegou. Tô oferecendo vaga de piloto na Lima Performance Racing. Proposta tão inesperada que por momento não tive certeza se ouvi direito. Você quer que eu pilote para você? Lima fez que sim, expressão sofrida mas determinada. Os patrocinadores ficaram impressionados com seu desempenho. Mais importante, ficaram impressionados com a resposta do público. Acham que você tem potencial de marketing valioso para a marca. Tradução: os apoiadores corporativos dele reconheceram a oportunidade e estavam pressionando ele a aproveitar, independente do sentimento pessoal dele. E os planos de expansão no terreno do lado, perguntei direto. Mandíbula dele apertou. Poderia ser reconsiderado como parte da negociação. Estudei ele com cuidado, notando tensão em volta dos olhos, neutralidade forçada da expressão. Por momento breve e embriagador, saboreei em versão Roberto Lima, que tentou destruir tudo que eu amava, agora pedindo minha ajuda. Tentação de mandar ele pastar, saborear vitória mesquinha, era forte. Mas meu pai sempre me ensinou a pensar além da satisfação imediata para as consequências a longo prazo. Preciso de tempo para pensar, falei finalmente. Não é só sobre mim. Tenho responsabilidade aqui. Gente que depende dessa oficina. Ele fez que sim, rígido. Tem 1 semana. A oferta é generosa. Quando virou para ir, acrescentei. E Roberto, se a gente achar prova ligando você ao vandalismo do meu carro antes da corrida, nenhum acordo no mundo vai me impedir de processar. Passo dele vacilou quase imperceptível antes de continuar porta fora sem olhar para trás. Aquela noite, depois de fechar a oficina, dirigi de novo para Interlagos. Pista quieta, banhada na luz dourada do pôr do sol. Estacionei no estacionamento vazio e caminhei para as arquibancadas, sentando onde meu pai costumava ver corrida, tentando organizar pensamento embolado. Oferta do Lima era tentadora de vários jeitos. Segurança financeira, oportunidade profissional, chance de correr sério, mas também significava abandonar o legado do pai. Negócio que ele construiu com própria mão. Enquanto eu debatia comigo mesma, seu Walter apareceu sem surpresa de me encontrar ali. Soube da oferta do Lima, disse, sentando do meu lado no banco. Notícia corre rápido na nossa cidade. Escolha difícil que você tá enfrentando. Ficamos em silêncio, companheiro, um tempo antes dele falar de novo. Seu pai enfrentou decisão parecida uma vez, sabia? Depois da grande vitória dele no regional antigamente. Teve oferta de várias equipes. Podia ter virado profissional, talvez chegado no nacional. Isso era novidade. Pai nunca mencionou. Por que ele não aceitou? Walter sorriu, o rosto marcado, lembrando. Sua mãe tinha acabado de contar que estava grávida. Ele olhou o contrato de corrida, olhou a oficinazinha que acabou de abrir, e fez escolha. Disse que alguma vitória não é sobre troféu. Levantou, batendo no meu ombro. Não tem resposta certa aqui, Emília. Só a sua resposta. Quando ele foi embora, fiquei na arquibancada até a estrela aparecer no céu, pensando em escolha, consequência e o que vitória realmente significava. Minha decisão veio com o amanhecer. Liguei pro escritório do Roberto Lima logo cedo segunda e marquei reunião para aquela tarde. Quando ele chegou na oficina, eu estava pronta. Contraproposta preparada e impressa. Não vou pilotar para Lima Performance, falei sem rodeio.
Sou Sullivan, e Sullivan corre por conta própria. Cara dele endureceu, mas continuei antes dele falar. No entanto, tô aberta a discutir parceria. Oficina Sullivan é especialista em preparação performance. Lima Performance tem alcance de marketing e conexão corporativa. Tem espaço pros dois nessa cidade se a gente for esperto. Deslizei documento pela mesa. Meu termo, incluindo você desistir dos planos de expansão no terreno do lado, e em vez disso joint venture para transformar aquele terreno em escola comunitária de pilotagem, uma que recebe todo mundo com talento independente de gênero ou origem. Roberto olhou genuinamente surpreso, depois desconfiado. Por que eu aceitaria isso? Tinha outra piloto mulher que eu podia contratar se é o que patrocinador quer. Sorri, porque eu não sou qualquer piloto mulher. Sou a filha de mecânico que venceu sua equipe profissional com carro de rua e equipe voluntária. E porque essa solução dá para nós dois o que a gente realmente quer. Você salva a cara com patrocinador, e eu mantenho o legado do meu pai vivo enquanto cresço ele para algo que nem ele imaginava. Por longo momento ele estudou proposta, expressão indecifrável. Aí, com pingo de respeito relutante, estendeu mão. Você negocia duro, Sullivan. Seu pai ia estar orgulhoso. 6 meses depois, a academia de pilotagem Sullivan Lima abriu porta no terreno ao lado da minha oficina. Nossa primeira turma tinha 10 alunos, 4 delas meninas jovens, que viram minha corrida e ousaram sonhar maior por causa dela. A oficina continuou prosperando com fama de excelência que atraía cliente de 3 municípios longe. Eu corria quando dava, orgulhosa vestindo o nome Sullivan no macacão, embora agora com equipamento melhor e às vezes até equipe profissional de boxe. Roberto Lima e eu mantivemos relação profissional cansada que com o tempo evoluiu para algo próximo de respeito mútuo. Ele nunca admitiu tentativa de sabotagem, e eu nunca achei prova concreta. Mas nós dois entendíamos verdade não dita entre nós. Mais importante, nós dois reconhecíamos que nosso conflito acabou criando algo valioso que nenhum de nós construiria sozinho. No aniversário de morte do meu pai, visitei túmulo dele com flor fresca e troféu da minha primeira corrida. Você tava certo, pai, falei pra pedra quieta. Alguma vitória não é sobre troféu. É sobre continuar fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não pode ou não deve. Enquanto colocava a flor ao lado da lápide, notei caixinha de presente pequena que não tava ali antes. Dentro, cronômetro batido, amuleto da sorte do meu pai nos tempos de corrida dele, com bilhete na letra do Zé Carlos. Ele queria que você tivesse isso quando estivesse pronta. Ele sempre soube que você estaria. Apertei cronômetro no peito, lágrima correndo livre, finalmente entendendo que a maior corrida não era em nenhuma pista. Era a decisão diária de honrar quem acreditou na gente recusando desistir, não importa quantas vezes o mundo tentou nos derrubar. Nessa corrida eu ia sempre continuar pilotando, uma volta de cada vez, exatamente como ele ensinou. Pela janela, vi o último da equipe de limpeza sair pela entrada principal. Todos menos um. Às 2 horas, Arqui saiu pela porta de acesso do subsolo. Mochila no ombro só, respiração formando nuvem no ar gelado. Lívia saiu pela entrada executiva e seguiu de longe, ficando nas sombras da Avenida Paulista. A cidade às 2 da manhã era outro mundo. Postes de luz jogavam poças laranja nas calçadas geladas. Algum morador de rua encolhido em porta. Um táxi passou vazio. O coração de Lívia batia forte. Parte por esforço, parte por algo que não queria nomear. Medo, excitação, culpa. Ela afastou os pensamentos e focou na figura à frente. Arqui andava com propósito, passada longa e firme. Virou leste na rua paralela, depois sul passando o antigo distrito industrial. Lívia ficou meia quadra atrás, se escondendo atrás de carro estacionado quando ele parava no cruzamento. A respiração dela agora saía mais rápida. Para onde ele ia? Com quem ia encontrar? O que tinha naquela mochila? Depois de 20 minutos andando, Arqui chegou no distrito dos galpões perto do rio Tietê. Esses prédios abandonados há década. Janela quebrada, parede coberta de pichação. Lívia sentiu um arrepio que não era do frio. Era exatamente o tipo de lugar onde rola negócio ilegal. Onde mercadoria roubada é vendida, onde gente some. Ela se agachou atrás de um container enferrujado. Quando Arqui se aproximou de um galpão especialmente detonado. Com placa desbotada, Armazéns Rio Tietê. Tirou uma chave, não chave comum.
mas algo que ele mesmo fabricou de sucata de metal, e abriu o cadeado da porta lateral. Luz amarela quente vazou por um momento antes dele entrar e fechar a porta. Lívia esperou, contando até 60, pulso acelerado. Depois se aproximou devagar, bota rangendo em vidro quebrado e lama congelada. O galpão estava silencioso, exceto pelo assovio do vento nos buracos do telhado. Lívia encostou na parede ao lado da porta que Arqui usou. Por uma fresta na madeira torta, viu de novo aquela luz quente. Ouviu som fraco de movimento lá dentro. Respirou fundo, se preparou, e empurrou a porta só o suficiente para enxergar dentro. O que viu fez ela congelar completamente. Respiração travando na garganta. O interior do galpão tinha sido transformado em algo impossível. Uma dúzia de aquecedor elétrico resgatado criava uma bolha de ar quente. Tapete velho cobria o chão de concreto. Numa parede, 5 caminhas pequenas. E nessas caminhas dormiam 5 crianças meninas, de uns 5 anos até adolescente cedo. Rosto tranquilo no sono, corpinho pequeno embrulhado em cobertor doado e colcha de retalho. No centro do espaço, Arqui ajoelhado entre uma dúzia de máquina quebrada, computador com tela rachada, notebook sem tecla, rádio antigo, bicicleta com quadro torto. Ele trabalhava no notebook, ferro de solda brilhando laranja na luz baixa, movimento firme e seguro. Enquanto Lívia observava, sem conseguir se mexer nem falar nem pensar, uma das meninas se mexeu. Sentou, esfregando o olho, cabelo caindo bagunçado no rosto. Não devia ter mais de 9 anos. Tio Arqui sussurrou à menina, voz cheia de alegria. Você voltou. Arqui largou ferramenta e abriu o braço. A menina, Irene, Lívia descobriria depois, correu e abraçou forte o pescoço dele. Hoje consertei o computador da dona Patrícia, Arqui disse baixo, fazendo carinho no cabelo dela. Isso quer dizer que dá para comprar caderno novo para todo mundo. Vamos ter notebook para a escola amanhã? Irene perguntou, olho arregalado de esperança. 3 já estão prontos, Arqui respondeu. Tô trabalhando no quarto agora. Até segunda, todo mundo vai ter um. Irene beijou a bochecha dele e voltou pro beliche, se acomodando na coberta com suspiro contente. Arqui voltou pro trabalho. E Lívia ficou congelada na porta. Todo mundo dela rachando como gelo sob marreta. Toda suspeita que ela tinha, toda acusação que preparava, todo julgamento que fez. Tudo se espatifou num instante. Esse homem não roubava. Não sabotava. Não vendia segredo nem encontrava bandido. Ele consertava coisa quebrada para criança que não tinha nada. Usava a mente brilhante e mão habilidosa dele para criar oportunidade do lixo. Gastava as horas das 2h15 da manhã sendo o tipo de pessoa que Lívia tinha esquecido que existia. Lágrima ardeu nos olhos dela e ela percebeu, chocada, que não lembrava a última vez que chorou. Mas não podia ficar ali para sempre. Precisava sair. Processar isso, entender o que significava. Virou com cuidado, tentando dar passo para trás. E a bota dela pisou numa lata de alumínio vazia. O estalo metálico ecoou como tiro na noite quieta. Instantaneamente Arqui ficou de pé. Pegou lanterna e veio para a porta, abrindo de uma vez. O facho pegou Lívia em cheio no rosto. E ela levantou mão por instinto, apertando o olho contra a luz. Por longo momento nenhum dos dois falou. Aí Arqui baixou lanterna e a expressão dele mudou de alarme para algo mais duro, mais frio, mais decepcionado que bravo. Você me seguiu, disse baixo. Não era pergunta. Lívia abriu boca, mas palavra não veio. O que ela podia dizer? Como explicar que suspeitou dele de crime? Que planejou usar ele como bode expiatório no xadrez corporativo dela? Que estava tão cega pelo próprio medo e ambição, que não viu decência humana básica bem na frente dela. Por quê? Arqui perguntou, voz ainda baixa, mas com aço na borda. Por que sou pobre? Por que sou só faxineiro? Ou porque você precisava de alguém para culpar? E eu era conveniente? As palavras bateram em Lívia como soco físico. Nunca falaram com ela assim, com honestidade tão direta, tão sem filtro. Pessoas na Constância o bajulavam ela, elogiavam, temiam. Ninguém nunca olhou para ela como Arqui olhava agora, com decepção profunda no que ela representava. Eu pensei, Lívia começou, depois parou. A voz dela soava pequena, incerta. Nada como o tom mandão que usava em reunião. Eu pensei que você estava roubando ou sabotando. A diretoria quer, eles precisam de bode expiatório. Arqui completou para ela. E você achou que eu servia bem. Balançou cabeça devagar. Entra. Tá frio demais para conversar aqui fora.
E se você acordar as crianças, vai prestar conta para elas, não para mim. Lívia seguiu ele para dentro, sentindo como prisioneira levada pro julgamento. Arqui fechou porta com cuidado e apontou para a cadeira improvisada, caixote de madeira com almofada em cima. Lívia sentou, olho correndo para as crianças dormindo, para as máquinas quebradas, para a prova de pobreza e amor vivendo lado a lado. Arqui ficou de pé, braço cruzado, expressão indecifrável. O nome dela era Calista, começou, voz distante. Como se falasse de memória e não para a mulher na frente dele. Calista Ferreira. Ela era acolhedora de criança. Pegava as que ninguém queria, as doentes, as traumatizadas, as com problema de comportamento. Amava todas como se fossem dela. Parou, engolindo em seco. Morreu há 3 anos. Câncer de ovário. Quando descobriram, já estava em todo lugar. Lívia sentou imóvel, mal respirando. Arqui continuou, voz ficando mais rouca de emoção. Eu era engenheiro mecânico, topo da área. Mas quando ela adoeceu, larguei tudo para cuidar dela. Gastei cada centavo que tínhamos em tratamento que não funcionou. Quando ela morreu, não sobrou nada além de uma promessa que fiz para ela. Cuidar das crianças dela. Essas 5, apontou para as formas dormindo. Ninguém queria elas. O sistema ia separar, colocar em abrigo, talvez nunca mais se verem. Então eu fiquei com elas. Aluguei esse galpão por R$ 200 por mês de um dono que não faz pergunta. Peguei o primeiro emprego que aceitou sem pergunta. E toda noite conserto coisa, computador, celular, rádio. Qualquer coisa que gente joga fora, e vendo para essas crianças comerem. Virou para encarar Lívia de frente, olho dele queimando agora, não de raiva, mas de intensidade justa que ela nunca encontrou. Quer saber o que eu acho, dona Lívia? Riqueza e pobreza não medem caráter de ninguém. Mas o jeito que você me olhou desde o primeiro dia, o jeito que sempre olhou para mim, nunca foi um ser humano vendo outro ser humano. Foi alguém lá em cima olhando para baixo para algo inferior, algo que podia usar ou jogar fora quando precisasse. E isso é uma pobreza que dinheiro nenhum conserta. Lívia sentiu algo dentro do peito dela rachar, alguma câmara selada que ela mantinha trancada há década. Virou o rosto, incapaz de encarar ele. Visão borrando com lágrima que jurou nunca mais derramar. Quando finalmente falou, voz era quase sussurro. Você tá certo em tudo. Levantou, indo para a porta com perna bamba. Desculpa ter perturbado. Vou deixar vocês em paz agora. Mas mesmo dizendo isso, sabia que sair não apagava o que viu. Não curava o que quebrou dentro dela. Não deixava voltar pro torpor confortável do escritório de canto. Algo fundamental mudou. E não tinha volta. A crise veio exatamente uma semana depois. Lívia estava numa reunião de emergência da diretoria, quando o sistema de climatização do prédio pifou. Em minuto, temperatura nos andares de cima começou a cair. Em janeiro, com temperatura lá fora perto de 0. Não era só desconforto, era perigoso. Pior, a rede interna caiu junto, cortando toda a comunicação e acesso a dado. Diretores sentavam embrulhado em casaco, respiração visível na sala de reunião. Enquanto Lívia ligava frenética pro departamento de TI, Oliver Dermit, chefe de operação técnica, chegou com a equipe dele 30 minutos depois. Era homem magro, cabelo lambido para trás e expressão permanente de superioridade. Terno caro e relógio que custava mais que salário anual do Arqui. Lívia nunca gostou dele, mas ele era suposto ser o melhor da área. Por 2 horas, Oliver e a equipe dele cutucaram circuito e digitaram em terminal, não conseguindo absolutamente nada. O frio aumentava. Funcionário se amontoava no saguão. Paciência da diretoria evaporava. Franklin Constâncio levantou o rosto roxo de raiva. Isso é inaceitável, Lívia. Se não conseguimos manter infraestrutura básica, talvez precise de liderança nova. Lívia sentiu o pânico familiar subindo. O mesmo pânico que levou ela a seguir o Arqui, a procurar bode expiatório, a sacrificar outro para salvar a si mesma. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Dessa vez ela pensou num homem ajoelhado entre máquina quebrada às 2 da manhã, consertando com paciência e habilidade para criança que não tinha ninguém. Dessa vez ela tomou decisão diferente. Eu conheço alguém que conserta isso, disse baixo. 20 minutos depois, Archibald Ferreira estava na sala de servidores, ainda de uniforme de faxineiro, observando o caos com olho calmo e analítico. Oliver Dermit atrás dele, braço cruzado, irradiando ceticismo e fúria mal contida. Isso é absurdo, murmurou Oliver para Lívia. Você tá confiando num faxineiro com o sistema inteiro da gente?
Lívia não respondeu. Olhou enquanto Arqui tirava kit pequeno da mochila, mesmo instrumento de precisão que ela notou semana atrás, e começava a trabalhar. Dedos dele mexiam com confiança absoluta, traçando fio, testando conexão, isolando o problema. Em 5 minutos identificou a causa. Falha em cascata provocada por um microchip corroído na placa-mãe do controle de clima, que mandou surto para a infraestrutura de rede. Equipe do Oliver olhava software quando o problema era hardware. Eles tratavam sintoma quando Arqui achou a doença. Levou exatamente 18 minutos mais para consertar o dano. O aquecimento ligou com ronco satisfatório. Luz da rede começou a piscar verde pelo prédio todo. Computador voltou à vida. Lívia ficou na porta olhando, coração batendo forte? Não de pânico agora, mas de algo diferente. Admiração, gratidão e percepção crescente que ela estava errada sobre tudo que importava. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou baixo. Arqui não olhou para cima do trabalho. ITA turma de 2007, Engenharia Mecânica com foco em Sistema Integrado. Eu projetava a unidade de controle de clima para a sala de cirurgia de hospital. Foi como conheci minha esposa. Ela era enfermeira. Fechou o painel com cuidado e virou para encarar Lívia. Mas tenho certeza que credencial do Oliver são bem mais impressionante. Cara do Oliver ficou branca, depois vermelha, depois roxa misturada. Passou 2 horas falhando em consertar o que um faxineiro arrumou em 20 minutos. E pior, fez na frente da CEO. Mas Oliver Dermit não chegou onde chegou aceitando humilhação de boa. Na cabeça dele, engrenagem já girava. Armadilha já sendo montada. Se não conseguia competir com a habilidade do Arqui, ia destruir a reputação dele. 2 dias depois, Oliver atacou. Convocou reunião de emergência com Lívia e diretoria, apresentando prova que dizia provar sabotagem. Revisei gravação de segurança, anunciou, abrindo vídeo editado na tela da sala de reunião. Lívia sentiu o estômago revirar enquanto via os clipes. Arqui entrando em área segura, mão mexendo perto de sistema crítico. Timestap claramente visível. Franklin Constâncio se inclinou para frente, olho brilhando de vindicação. Eu te avisei, Lívia. Você é muito confiante. Esse homem tá sabotando a empresa, e você defendeu ele. Mas algo não batia para Lívia. Passou o ano lendo gente, avaliando prova, tomando decisão com informação incompleta. E instinto dela, que aprendeu a confiar de novo desde aquela noite no galpão, gritava que algo estava errado. Quero revisar gravação de segurança completa, disse calma. Não só esses clipes. Tudo do último mês. Oliver, expressão confiante, piscou por um momento. Desnecessário. Eu já compilei o relevante. Eu insisto, Lívia interrompeu. Na verdade, vou revisar eu mesma. Hoje à noite. Com nosso consultor de segurança externo. Virou para assistente. Por favor, liga pro Renato Reis da Reis Segurança e pede para ele me encontrar aqui às 19 horas. Compostura do Oliver rachou de vez. Isso é desperdício de recurso da empresa. Eu já fiz análise. E eu vou verificar, Lívia disse seca. Reunião encerrada. Aquela noite com Renato Reis sentado do lado, Lívia revisou 12 horas de gravação sem edição. O que encontrou fez sangue dela gelar. Os clipes que Oliver mostrou eram reais, mas cuidadosamente selecionado e editado para tirar contexto. Gravação completa contava a história totalmente diferente. Às 23h30, quando Arqui entrou na sala de servidor, foi logo depois de alarme tocar. Alarme que o próprio Oliver acionou, entrando na sala 10 minutos antes com o cartão master dele, e desconectando unidade de resfriamento de propósito. À meia-noite, Arqui foi pro armário elétrico porque Oliver deixou o painel aberto, criando o risco de segurança. À 1h15, Arqui respondia à luz de aviso de gerador que Oliver ativou remotamente. Isso é armação clássica, Renato disse sério. Seu chefe de operação técnica criava problema e garantia que seu faxineiro fosse pego respondendo. Ele construía caso para demitir o Flynn e se fazer de bom no processo. Mas ia mais fundo que isso. Enquanto continuavam revisando gravação, acharam outra coisa. Oliver acessava dado financeiro confidencial e encaminhava pro e-mail pessoal dele. Tava roubando informação proprietária, provavelmente para vender para concorrente ou usar em empreendimento futuro. A sabotagem do Arqui era só cobertura. Jeito de criar caos e culpar para distrair do crime real dele. Lívia sentiu fúria gelada correndo nas veias. Convocou reunião de emergência da diretoria para 8 horas da manhã seguinte. Não contou pro Oliver o que encontrou.
Queria ver a cara dele quando verdade saísse. A sala de reunião estava lotada quando Lívia entrou, laptop debaixo do braço. Oliver sentado perto da frente, terno caro e mesma expressão de superioridade. Franklin Constâncio tamborilava dedo na mesa impaciente. Lívia conectou o laptop no projetor e virou para encarar todos. Na última reunião, Oliver Dermit apresentou provas sugerindo que Archibald Flynn sabotava nossos sistemas. Revisei gravação completa com especialista independente. Aqui o que realmente aconteceu. Reproduzi o clipe sem edição, narrando cada um com precisão fria. Sala ficou silenciosa enquanto diretores viam Oliver criando problemas sistematicamente e armando pro Arqui. Aí mostrou prova de roubo de dado, planilha cheia de informação financeira proprietária encaminhada pro e-mail pessoal do Oliver às 2 da manhã, baixada em pendrive, preparada para venda. Cara do Oliver perdeu toda a cor. Levantou de repente, derrubando cadeira para trás. Isso é ridículo. Você tá confiando em gravação editada. Vou processar por difamação. Vou. Você vai ser escoltado para fora do prédio por segurança, Lívia disse baixo. Imediatamente. Estamos abrindo processo criminal por espionagem corporativa e fraude. Sua credencial foi revogada. Limpa sua mesa sob supervisão. E reza pro seu advogado ser melhor no trabalho dele que você foi no seu. 2 seguranças apareceram na porta. Oliver olhou em volta desesperado, procurando aliado, não achando nenhum. Enquanto era levado embora, sapato caro clicando no mármore. Lívia não sentiu satisfação, nem triunfo. Sentiu só cansaço profundo. E determinação de finalmente fazer algo certo. Encontrou o Arqui no galpão aquela noite. Ele ensinava a menor, Matilde de 5 anos, como usar mouse do computador, guiando mãozinha dela com paciência infinita. As outras crianças faziam lição numa mesa improvisada de madeira resgatada. Quando Lívia bateu leve na porta, todos olharam com expressão cautelosa. Agora conheciam ela como a mulher que espionou tio Arqui, a mulher que não dava para confiar. Arqui levantou e veio para a porta. Dona Lívia, não esperava ver você de novo. Lívia se viu sem palavra por momento. Todas as palavras preparadas sumiram. Finalmente conseguiu. Posso entrar? Preciso falar algo para você e para elas. Arqui estudou o rosto dela, depois fez que sim e deu passagem. Lívia entrou no espaço quente, sentindo o óleo das crianças nela. Virou para encarar Arqui direto. E aí, na frente de todo mundo, fez algo que talvez fez 2 vezes na vida adulta inteira. Baixou cabeça. Desculpa, disse simples. Julguei você antes de conhecer. Suspeitei de crime porque você era pobre, porque ocupava a posição que eu achava inferior. Estava pronta para sacrificar você para salvar minha posição. Tudo que você disse sobre mim era verdade. Olhei de cima para baixo em vez de cruzar olhar. Vi cargo em vez de ser humano. E eu estava errada. Expressão do Arqui amoleceu um pouco, mas ele não falou. Lívia continuou, voz grossa de emoção. Não tentava mais esconder. Oliver Dermit foi demitido hoje. Ele armava para você parecer sabotador enquanto roubava segredo da empresa. Você foi inocentado de tudo. A diretoria quer oferecer vaga para você no departamento de engenharia. Vaga de verdade com salário de verdade. Parou. Mas não vim aqui por isso. Vim porque quero ajudar essas crianças. Se vocês deixarem. Uma das mais velhas, Gavin, 12 anos, com o olho afiado que lembrava desconfortavelmente a própria Lívia, falou. Por que a gente devia confiar na senhora? A senhora queria machucar o tio Arqui. A senhora não devia confiar em mim, Lívia respondeu honesta. Ainda não. Preciso ganhar isso. Mas tô pedindo chance de tentar. Tirou o envelope do casaco. Isso é cheque da minha conta pessoal, não dinheiro da empresa, meu dinheiro. Dá para alugar apartamento de verdade para vocês todos, comprar cama de verdade e material. E já falei com empresa de construção. Eles vão fazer sala de aula aqui nesse galpão com aquecimento, computador, tudo o que precisa para estudar. Vai se chamar Centro de Aprendizagem Flynn e Amigos. Não é por publicidade. Não é por dedução de imposto. É por fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Ver as pessoas, ver de verdade, e ajudar onde precisa ajuda. Arqui pegou o envelope com mão tremendo. Quando abriu e viu o valor, olho dele encheu de lágrima. Lívia, eu não sei o que dizer. Não diz nada ainda, Lívia respondeu baixo. Deixa eu provar que tô falando sério. Deixa eu ganhar o direito de fazer parte disso. Olhou para as crianças.
rosto desconfiado e postura protetora em volta do tio Arqui. Todos vocês. A construção levou 6 semanas. Lívia visitava o local toda noite depois do trabalho, vendo o galpão ser transformado. Parede de verdade com isolamento para inverno. Sistema de aquecimento instalado, não equipamento resgatado, mas novo, com garantia e contrato de manutenção. Sala de aula tomou forma com fileira de carteira nova, quadro branco, estante de livro esperando ser enchida. Arqui supervisionava tudo. Olho de engenheiro pegando problema antes de virar problema. Conhecimento das necessidades das crianças moldando cada decisão. Durante essas 6 semanas, outra coisa foi construída. Confiança. Lívia começou a vir não só para supervisionar, mas para ajudar. Pintou parede do lado do Arqui. Montou estante com as meninas mais velhas. Aprendeu o nome delas, sonho, medo. Aprendeu que Genven queria ser médica. Que Audrey amava matemática. Que Beatriz desenhava lindo. Que a pequena Lívia tinha dom para língua. Que Matilde acreditava em fada e magia com convicção absoluta. Aprendeu que criança perdoa mais fácil que adulto. Que pobreza não diminui brilho. Que amor multiplica quando é compartilhado em vez de guardado. E Arqui aprendeu algo também. Aprendeu que nem todo mundo que vem da riqueza é incapaz de mudar. Que julgamento pode virar compreensão. Que a mulher que seguiu ele com suspeita podia virar alguém que aparecia toda noite com jantar para todo mundo. Que ouvia a história das crianças com interesse verdadeiro. Que devagar, aos poucos, virou parte dessa família improvisada estranha. A cerimônia de inauguração do Centro de Aprendizagem Flynn e Amigos aconteceu num sábado de manhã no começo de março. As crianças insistiram em decorar tudo elas mesmas. Faixa pintada à mão pendurada nas vigas. Corrente de flor de papel nas portas. Desenho cobria toda a parede disponível. Lívia chegou cedo, de jeans e suéter simples em vez da armadura corporativa. Cabelo loiro solto no ombro. As crianças eram um caos de animação, correndo pelo espaço novo. Reivindicando carteira, maravilhando com computador que funcionava de verdade. Livro que era novo de verdade. Calor que mantinha quente de verdade. Arqui no centro de tudo, sorrindo mais largo que Lívia já viu. Olho brilhando de lágrima que não tentava esconder. Genven se aproximou tímida da Lívia. A gente fez uma coisa pra senhora, disse, entregando o cartão desenhado à mão. Dentro, letra cuidadosa. Obrigada por nos ver. Com amor, família Flynn. As 5 crianças assinaram. Até a pequena Matilde, cuja assinatura era mais rabisco que letra. Lívia sentiu garganta apertar. Obrigada, sussurrou. Isso significa mais que vocês imaginam. Enquanto a manhã avançava, crianças se acomodaram na sala nova. Explorando, brincando, devagar ficando com fome. A pequena Beatriz, 7 anos, cabelo cacheado escuro, se aproximou da Lívia e puxou manga dela. Dona Lívia, fica pro jantar com a gente? Tio Arqui tá fazendo macarronada. Lívia olhou pro Arqui incerta. Ele encontrou o olho dela e fez que sim devagar. Sorriso pequeno no canto da boca. Você é bem-vinda pra ficar, disse. Se quiser. Lívia sentiu algo quente florescer no peito. Algo que não conseguia nomear direito, mas reconhecia como oposto da isolamento frio que viveu tanto tempo. Eu gostaria, respondeu baixo. Muito. Quando noite caiu, todos sentaram em volta da mesa longa que Arqui fez de madeira resgatada. Crianças tagarelavam sobre o dia, sobre sala nova, sobre livro que queriam ler. Arqui serviu macarronada em prato desencontrado. E Lívia ajudou, à vontade agora nesse espaço que um dia pareceu tão estranho. Quando todos sentaram juntos, Matilde insistiu em rezar a graça, versão dela, que incluía agradecer a Deus pela macarronada, pelo tio Arqui, pelos computador, pela dona Lívia e pela magia que conserta coisa quebrada. Depois do jantar, crianças foram pro canto de dormir, cansada da animação do dia. Arqui e Lívia lavaram louça juntos em silêncio confortável. Quando Lívia secou o último prato, falou baixo. Tenho pensado numa coisa. Parou. Sobre magia que conserta coisa quebrada. Parou de novo. Acho que eu estava quebrada, Arqui. Acho que tô quebrada há muito tempo. Tão focada em sobreviver, em me proteger, que esqueci como viver de verdade. Arqui largou o prato que lavava e virou para encarar ela. Todo mundo quebra de algum jeito, disse gentil. A vida quebra todo mundo no fim. A pergunta é o que a gente faz depois, se fica quebrado ou se deixa ser consertado. E o que conserta a gente? Lívia perguntou. Arqui sorriu. Outra pessoa, conexão, amor. A mesma coisa que quebra a gente pode curar.
se a gente tiver coragem de deixar. Ficaram ali na luz suave do galpão virado lar. Duas pessoas que começaram como CEO e faxineiro, como julgamento e julgado, e de algum jeito viraram outra coisa completamente. Amigos, parceiro nessa empreitada estranha de criar 5 crianças que precisavam deles. Talvez, um dia, algo mais. Mas isso era pergunta para outro dia. Lá fora, a primeira brisa quente de primavera mexia o ar. Dentro, crianças dormiam tranquilas em cama de verdade com cobertor de verdade, sonhando com o futuro que de repente parecia possível. E 2 adultos que aprenderam a ver além de cargo e suposição, além de riqueza e pobreza, além de medo e isolamento. Estavam juntos na luz quente, começando algo novo. Não final de conto de fada, não resolução perfeita. Só 2 pessoas quebradas escolhendo ser consertadas juntas. Um dia de cada vez. Um ato de bondade de cada vez. Uma conexão humana verdadeira de cada vez. A luz pegou o cabelo loiro da Lívia enquanto ela virava para conferir as crianças uma última vez. Arqui notou como ela parecia diferente daquela primeira noite, mais suave, mais quente, mais real. E Lívia, olhando o rosto cansado mas contente do Arqui, não viu faxineiro nem engenheiro nem cargo nenhum. Viu o homem que mostrou para ela o que significava ser verdadeiramente humano. Mesmo horário sábado que vem? Perguntou baixo. Mesmo horário? Arqui confirmou. As crianças iam ficar decepcionadas se você não aparecer. Só as crianças? Lívia perguntou, surpreendendo a si mesma com o tom leve de brincadeira na voz. Sorriso do Arqui se alargou. Não, não só as crianças. E ali, na luz quente do Centro de Aprendizagem Flynn e Amigos às 20 horas de um sábado no começo de março. Algo que começou às 2 da manhã finalmente fechou o círculo. A verdade que a escuridão revelou agora crescia na luz. E os 2, a CEO que aprendeu a ver, e o faxineiro que sempre soube como. Eram gratos pela jornada, pela quebra que levou à cura, pela suspeita que virou confiança. E pelas crianças que ensinaram para os 2 o que realmente importava nessa vida breve, preciosa e complicada.